faz com que algumas vezes, obrigado Claudete, faz com que algumas vezes a gente queira, não é abandonar a fé, mas às vezes a gente quer fugir da igreja, a gente quer fugir de algum problema, a gente quer às vezes procurar alguma outra situação, uma outra denominação, uma outra comunidade, uma outra congregação, alguma coisa assim. E a gente quer fazer isso porque as coisas se tornaram pesadas, difíceis. E não é pouca gente com quem eu converso que se tornou cansado, esgotado, que está queimado, como um palito de fósforo usado, o cara não aguenta mais. E aí ele vai atrás de um alívio. Ele não percebe que se afastando da igreja local, na verdade, ele está só agravando e piorando o problema, mas ele vai lá. E eu quero falar a esses corações, cansados, sobrecarregados, a pessoas que às vezes estão sem saber muito que decisão tomar, estão chateadas, nem sabe com o que estão chateadas. A religião tornou-se pesado, a igreja se tornou pesado. Gente que vem para o culto e está meio abatido. E eu dou graças a Deus que não é a situação dessa igreja, amém? Amém, não é a nossa situação, irmão. Eu falo isso e de verdade, irmão, enquanto eu estava agora à tarde terminando o esboço do sermão, eu pensando em algumas situações que vou falar nessa mensagem, mas Deus, não é exatamente a nossa situação. E aí no meu coração estava assim, faz um preventivo, não custa nada se avisar, pode não ser do geral, mas pode ser que tenha um ou dois que estejam nessa situação, você pode evitar alguma situação lá na frente, mas é fato que algumas coisas que eu vou falar aqui, mexem com a gente, é nosso, é particular, da gente, e eu queria tratar disso. Por isso te convido a ler Mateus 11, 28 a 30, e a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Normalmente, no bom manual do pregador batista, este seria um sermão evangelístico, daquele que a gente prega na praça, daquele que a gente faz apelo no final. Aí já tem umas irmãs assim, faz apelo, pastor, no final, por que você é rebelde? É porque eu sou um batista rebelde, irmão. O problema é que Jesus, ele está ensinando isso ao seu povo, ao povo judeu. Ele está olhando os religiosos de sua época e está falando assim, está pesado para você ser religioso? A carga da religião judaica pesa sobre você? Então vem a mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Em mim vocês encontrarão descanso da religião de vocês, do sistema religioso de vocês. E eu vou te dizer, vir à igreja e servir a Jesus precisa necessariamente ser algo leve, que te traz paz, ser algo que te traz alegria ao coração. A gente passa por altos e baixos aqui na igreja, eu sei, tem dia que está bom, tem dia que não está tão bom, aí tem dia que você chega, a igreja está cheia, o ar-condicionado não dá conta, e aí você esquece que não faz muito tempo nem ar-condicionado tinha, e aí, então assim, a gente esquece que já foi pior, é que a gente sempre pensa no melhor, assim, podia ser melhor. Aí tem dia que não está tão bom, mas com altos e baixos, na média, servir a Cristo precisa ser algo alegre,
não deve ser algo que você, não deveria ser algo que você se preocupasse quando você convida uma pessoa para ir para a igreja. Vamos lá para a igreja. A pessoa, não, vão me julgar, vão me olhar torto. Não, vão falar de mim. Porque hoje pode falar de futebol, né? Foi 2-2, tá tudo tranquilo, assim. O Santos e Corinthians foi 2-2, não posso falar. O pessoal lá torce por time errado. Não deveria ser assim, deveria ser, que legal, eu vou lá para a igreja. Lá eu encontro pessoas alegres, lá eu encontro pessoas bem resolvidas, lá eu encontro pecador igual a mim, lá eu encontro gente que já entendeu que é pecador também, que foi salvo pela graça de Jesus. Lá eu encontro gente que ama, que abraça, que ajuda. Deveria ser assim. Irmão, mas nem sempre é. Porque aqui é uma comunidade de pecadores, de gente doente, de gente que está aqui para ser tratada. E acaba que nem sempre é uma alegria tão grande estar assim na igreja. E às vezes, de fato, a postura da igreja torna a vida da pessoa pesada, carregada. Difícil. E olha, irmão, nesse pós-pandemia, é uma coisa interessante. Eu vi durante a pandemia, não sei quantas horas de lives das pessoas mais inteligentes e bem preparadas do meio evangélico, e todas elas deram o seu exercício de adivinhação do que seria a igreja pós-pandemia. A igreja vai ser assim, a igreja vai ser assado, as pessoas vão fazer assim, as pessoas vão fazer de outro jeito. Eu posso dizer, nenhuma delas acertou, todo mundo errou. Ainda bem que eu não faço adivinhação, porque adivinhação é pecado, não fiz esse negócio, então eu não errei porque eu não arrisquei. Mas uma das coisas que aconteceu com muitas igrejas, é que depois da pandemia, muitas pessoas saíram, abandonaram a igreja, largaram. E aí a gente vai conversando com os pastores e assim, o pessoal está preferindo assistir a live do que assistir o culto. E live é um negócio legal, assim, né? Se essa live aqui está ruim, eu passo para a próxima, até que eu acho uma legal, E o problema é o seguinte, né? Sempre vai ter um pastor melhor em alguma coisa. E as comparações, elas são assim, né? O pastor ideal, ele é engraçado igual o Cláudio Duarte, é inteligente igual Ed René, mas é piedoso igual Augusto Nicodemos, ele é persuasivo, informado igual lá o da Adventista, até fugiu o nome dele, que é arqueólogo lá, o Rodrigo Silva. E o bom pastor bom, ele é tudo isso num só. E não tem, né? Não tem. O cara quer. E o louvor tem que ser assim, estilo Vencedores por Cristo, tocando no estilo, tocando igual Vineyard e hino do cantor cristão, num só. Aí não satisfaz, você não acha, não tem. Aí por isso que a live ficou legal, porque você fica lá insatisfeito, vai passando, vai mudando. Fora os que dormem, né? Teve uma irmã que confessou para mim, falou, pastor, dá o play na live e eu durmo. Estou lá no sofá, de pantufa, tem dia que eu acordo, tem vezes que eu já acordo na segunda-feira já, assim, começa a live no domingo, eu dou amém na segunda-feira antes de trabalhar, amém. E aí eu li um negócio pesado, irmão, eu li um negócio pesado de um pastor. Até peço desculpas por reproduzir, mas o pastor ele falou assim, eu me sinto um traficante de drogas que precisa dar um ânimo para a igreja todo domingo, porque se eu não animar ao meu auditório, o povo vai embora, não vem mais. Ele falou, parece que eu tô ali vendendo alguma coisa ilícita, é assim que eu me sinto.
Infelizmente, irmãos, pós-pandemia trouxe uma mudada, assim, e eu dou graças a Deus, porque eu posso olhar essa igreja e ver essa igreja lotada novamente. Dou graças a Deus. Isso porque assim, né, tem um pessoal que só vem de manhã e um outro que só vem à noite. Mas graças a Deus, irmãos. Porque se vier todo mundo no mesmo culto, não cabe também, né? Mas dou graças a Deus, irmãos. A gente está vendo os ministérios trabalhando, a gente está vendo essa igreja crescendo. Eu não quero correr o risco de ver esta igreja esgotada, de ver esta igreja cansada. Eu quero, irmão, ver essa igreja feliz, trabalhando, sorridente, porque não trabalha para mim, trabalha para o Senhor, porque o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem cuida, o nosso patrão é Deus, e eu quero ver pessoas felizes, alegres, servindo ao Senhor, contentes, sem esgotamento, sem cansaço. Irmão, outra que eu aprendi essa semana, tem crente que virou guia turístico de museu espiritual. Já tinha ouvido essa? É guia turístico de museu espiritual. O que é o guia turístico de museu espiritual? Um pastor escreveu lá, eu achei muito interessante. Ele falou que ele estava no país de Gales. O país de Gales, começo do século XX, experimentou um grande avivamento. O avivamento no país de Gales foi algo tremendo, histórico, muitas, centenas de milhares de pessoas se converteram aos pés de Cristo, bares fecharam, casas noturnas fecharam, times de futebol fecharam, porque os jogadores se recusavam a jogar no dia do Senhor. Eles falavam, não, domingo é dia do Senhor, e abandonavam o futebol para ir para a igreja. Um avivamento incrível. Aí, um pastor falando que estava lá numa dessas igrejas onde começou esse avivamento, e aí um irmão entrou com ele numa igreja vazia, num domingo de manhã, com meia dúzia de pessoas, e o irmão veio ali, mostrou uma plaquinha para ele, assim, falou, olha, na plaquinha estava escrito assim, aqui começou a orar o pastor fulano de tal, que foi o pastor que foi líder desse avivamento. Aí ele falou, aí eu olhei para aquele irmão e eu pensei, este aqui é um guia turístico de museu espiritual, porque a igreja estava vazia, não tinha ninguém, mas havia uma recordação do passado, era apenas um museu daquilo que Deus fez um século atrás. Eu não quero viver numa igreja que seja cheia de guias turísticos de um museu espiritual. Olha, aqui o Senhor fez isso, olha, por aqui já passou o irmão fulano, olha, nesta igreja nós já tivemos isso. Irmão, eu quero que a gente possa continuar olhando para o futuro. Eu quero estar numa igreja de gente viva. Eu quero estar numa igreja de gente alegre. Igreja que o pessoal fala assim, Deus fez no passado, Deus continua fazendo hoje, e Deus vai fazer no futuro, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que atuou nessa igreja há 45 anos, que atuou há 20 anos, atua hoje e vai atuar pelos próximos 100 anos, porque é Deus quem faz, porque é o poder de Deus, e a gente continua servindo ao Senhor alegre, feliz e animado. Eu quero uma igreja assim, e eu creio que esta igreja será assim, amém? Olha, demorou, mas o amém foi forte, assim, o irmão teve que pensar, amém, amém. Mas sabe, irmão, tem coisas que matam a nossa fé. E o que mata a nossa fé não são as grandes coisas. O que mata a fé do cristão não são os grandes escândalos, os grandes pecados. O que mata a fé do cristão é o dia a dia.